Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Guia Único das Ciências Humanas na Redação, com o tema Deficientes Físicos e os Desafios da Inclusão Social. Segundo dados, deficientes físicos representam 6,7% da população do Brasil, tendo como base o comparativo de dados do censo de 2010. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informou que a porcentagem de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil é de 6,7%, ante a 23,9% anteriormente. 1. Texto motivador. Indicação de filme, nascido em 4 de junho. Hancock foi paralisado na Guerra do Vietnã, passa por um pesadelo em um hospital de veteranos e se torna um ativista político a favor dos direitos humanos e contra a guerra, depois de se sentir traído pelo país pelo qual lutou. 2. Autores e pensadores que podem ser referência em sua argumentação da redação. Platão. Para o filósofo grego, existia uma contradição entre o corpo e a alma. O pensador considerava o corpo como um cárcere da alma. Para o filósofo grego, deve-se discriminar em termos hierárquicos o que deve ser considerado bom ou mal, perfeito e torto, e o que deve ser considerado corpo ideal, além das considerações a respeito do corpo social ideal, que coexiste com a beleza e a perfeição do corpo ideal para compor a cidade perfeita. Ludwig Guttmann, neurocirurgião e neurologista, introduziu as atividades esportivas como parte essencial do tratamento médico para a recuperação de incapacidades geradas por lesões medulares. Depois de estudar exaustivamente o gesto esportivo como forma terapêutica de integração social, iniciou o que se tornaria o desencadeador da prática desportiva entre portadores de deficiência, adaptando a prática atividade física ao processo de reabilitação, aos eventos competitivos. A reabilitação buscou na atividade física novos caminhos para possibilitar a integração das pessoas deficientes físicas à sociedade, evidenciando as capacidades residuais dos deficientes através do esporte, além de prevenção contra as deficiências secundárias. Foi a oportunidade para que os deficientes físicos testassem suas possibilidades físicas e promovessem a integração total do indivíduo. Irv Goffman. O sociólogo Irv Goffman fez uma análise sobre o conceito de estigma social e a sua relação com os deficientes físicos, na questão do preconceito ou rótulos sociais. Segundo Goffman, o termo estigma foi criado pelos gregos e dizia respeito a um conjunto de sinais corporais que se constituíam como indicativo de algo extraordinário sobre o status moral de quem os representava. Essas marcas eram feitas com corte ou fogo no corpo e avisavam que o seu portador era um escravo, criminoso ou traidor. Com o tempo, o termo passou a indicar depreciação daquele que o possui, a ponto de o estigmatizado construir estratégias de sobrevivência para esconder o máximo possível as marcas sociais que o fazem menor dentro da sociedade em que vive. O estigma social é definido enquanto marca ou sinal que designa o seu portador como desqualificado ou menos valorizado, ou segundo a definição de Goffman, a situação do indivíduo que está inabilitado para a aceitação social plena. Para o sociólogo Goffman, os sentimentos da pessoa estigmatizada sobre si própria e a sua relação com os outros, ditos normais, é sempre motivo de muita dor, melancolia e depressão profunda. Goffman explorou a variedade de estratégias que os estigmatizados empregam para lidar com a rejeição alheia e a complexidade de tipos de informação sobre si próprios que eles projetam nos outros. O estigma social é muito comum entre os deficientes físicos em forma de preconceito. Nesse caso, muitos cadeirantes, por exemplo, podem ser marginalizados por sua deficiência física. Goffman classifica os tipos de estigmas ligados a distúrbios mentais, a estigmas tribais e os estigmas de deformidades do corpo, deficiência física, obesidade, tipo irregular de cor de pele, calvície ou cicatrizes. Esse último caso é o mais comum, na forma de rotular os deficientes físicos. 3. Jogos Paraolímpicos. Dicionário Sociocultural.
Mitologia grega. Hefesto, o deus deficiente. Hefesto, apesar de ser um deus do Olimpo, recebeu atributos pejorativos em consequência de sua deformidade e foi desprezado e excluído por sua aparência física. Na mitologia grega, Hefesto é o único deus com deficiência física, que apesar de no início ser excluído, volta ao Olimpo com pompa e circunstâncias. Organização Mundial de Saúde, OMS. A Organização Mundial de Saúde define o termo deficiente como um termo genérico que inclui déficits, limitações nas atividades e restrições na participação. Indica os aspectos negativos da interação entre um indivíduo com uma condição de saúde com os fatores contextuais, ambientes e pessoas. Por hoje é só. Agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Espero você no próximo. Até lá! Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!